Eu chamo aqui o nosso presidente do Sindicato Rural de Camaquã, Paulo César Gribler, para dar as boas-vindas para o nosso público. Paulinho, boa noite. Obrigado, Alex. Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco. Como disse o Alex, é uma alegria muito grande poder nós estarmos voltando à Expo Camaquã presencial, com esse público maravilhoso aqui nos prestigiando, casa cheia. Isso nos faz com que sintamos honrados e também com o nosso trabalho reconhecido. Começamos no sábado com um evento muito bom, uma feira do terneiro, gado geral, muito boa, muita qualidade dos animais, vendemos muito bem. Agradeci já, de antemão, todos os vendedores da nossa Expo, do nosso remate, muito obrigado. Queria agradecer a todos que estão aqui hoje, aos nossos parceiros, como o Alex citou, IRGA, Senar, Prefeitura, SIC, Sindilojas, os nossos patrocinadores que estão aqui presentes também, Camil, os 3 bancos, Bradesco, Banrisul, Sicredi. É muito importante, além de patrocinar, fazer alguma coisa, mas contar com a gente, estar aqui conosco, participando, nos honrando com a sua visita e com o seu trabalho aqui. Esperamos que todos tenham uma noite agradável. Nós vamos ter seminários muito bons. Vamos continuar, que é um negócio que nós aprendemos a trabalhar com esse digital. Então, o ano passado foi uma experiência maravilhosa. Vamos continuar com essa Expo Digital, mas em formato misto. Então, hoje temos esse painel lindo sobre o IRGA, sobre arroz. Amanhã um painel onde estão todos convidados também com o nosso secretário da Agricultura, Domingos Velho, vai falar sobre irrigação, reservas de água, que é um tema que muito atual agora com essa seca que teve. Quarta-feira, através da SIC, Mulheres no Agro, quarta de noite. A quarta de manhã, um café com bate-papo pelo Sindilojas Costa Doce. Quinta, meio-dia, aqui também, transmitido uma reunião almoço com a SIC, em parceria com a SIC. E no sábado, de tarde, a nossa comissão jovem também, que está trabalhando muito bem. É um prazer receber esses jovens aqui trabalhando dessa maneira. Vão fazer um painel sobre gestão no agro e sucessão familiar. Então, estão todos convidados, desde agora, a participar dessa nossa forma híbrida. E uma boa noite a todos e que aproveitem bastante. Eu chamo para fazer a sua saudação nosso presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, Rodrigo Machado. A gente queria, de certa forma, prestar contas desses 6 meses, quase 7, que a gente está à frente do Instituto. E, de maneira muito especial, quero saudar os nossos servidores. Está aqui o Marcelo, a Glace, o pessoal todo do NAT, ali o seu Lozecan, a Denise, que estão lá nos fundos fazendo o nosso jantar, o Adriel, enfim, todo mundo. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Mas, de maneira geral, em nome deles que estão aqui, saudar todo o corpo técnico do IRGA, que, embora com todas as dificuldades que vocês sabem muito bem, todos os dias dão demonstração e me ensinam o que é ter o verdadeiro espírito público. São eles que fazem as coisas acontecer todos os dias há quase 82 anos. Então, essa gente já entregou muito, esse pessoal já entregou muito para a lavoura, já entregou muito para a sociedade gaúcha e tem muito ainda a entregar. Nós, então, passamos a bola para ti, Marcelo, e tu comanda aí essas feras. É uma safra diferenciada, porque nós saímos de um momento que nós tínhamos um produto, de certa forma, valorizado, conseguimos comprar os insumos por um valor interessante e nós não sabíamos que isso era bom. Hoje, o nosso custo de produção vai aumentar bastante. Então, nós concebemos esse painel para que ideias novas e o que pode ser feito seja exposto por eles, pelo pessoal que está aqui. Então, o Roberto, a Betânia, a Marina e o Gross são produtores aqui de Camaquã. Claro que nós temos aqui 3 sementeiros, mas é porque eles vão trazer, eles têm o que trazer para nós. Pegando os preços de 2020, em que o arroz foi comercializado, em média, ali no mês de abril, a R$ 71,73, e a ureia nos custava 1 tonelada, R$ 1.800. Então, nesse cenário de 2020, o que a gente tinha? A cada R$ 1 de nitrogênio investido, a gente tirava R$ 19
cerca de R$ 17,00 no 24RI, muito parecido para as outras cultivares, né? Então, em 2020, a cada R$ 1 de nitrogênio investido, a gente tirava cerca de R$ 17,00 em arroz. Nós retornava em arroz. Vamos passar para o outro quadrinho ali, para o cenário de 2022, em que a gente está comercializando o nosso arroz a R$ 72,34. No mês de abril, foi comercializada nessa média, só o que a gente tem? A ureia ali, peguei os preços da Conab de 2 semanas atrás, que é o preço oficial, né? R$ 5.523 a tonelada de ureia. Então, o que isso nos diz? A cada R$ 1 de nitrogênio investido, vamos pegar o 24 ali, o 31, retorna cerca de R$ 6,00 em arroz. Então, é essa a diferença que a gente tem que lidar nessa safra. E dentro dessa antecipação de irrigação, realmente, o vigor de sementes ele cai como uma luva, porque a gente não tem como antecipar uma lavoura que ainda não está formada, né? E isso, com certeza, é o que a semente consegue trazer. E trazendo, assim, além da semente, também essa produtividade que a antecipação de irrigação nos ajuda e nos auxilia. Quem sabe, em seguida, podemos ter novas variedades aí, com produtividades acima de 10 mil quilos. Quando foi lançado o Projeto 10, uns anos atrás, se olhava a produtividade média está 6 mil quilos e se olhava 10 mil quilos, e será que vamos atingir essa meta aí? Ultrapassamos essa meta, já estamos em 11 mil, 12 mil, muitos produtores até 13 mil. Evidente que muitas vezes as plantas até terminam não aguentando aquela panícula pesada, mas são desafios que temos aqui. E não só no arroz, na soja também, os novos traits que eu coloquei ali também. Hoje, a gente tem várias dificuldades nesse ano, são novos patamares de produção que a gente tem que bater para poder viabilizar o negócio. E, assim, pensando numa estrutura de casa, né? Hoje, a nossa agricultura, o que a gente precisa? Uma agricultura mais sustentável, conservacionista, onde a gente tenha plantio direto, rotação de culturas, forrageiras no inverno, e isso nos intensificando, então, a questão de matéria orgânica de solo, estruturação, aspectos microbiológicos, e hoje a gente tem um novo patamar, então, que são a capacidade de a gente poder explorar, então, as biotecnologias, né? Promotores de crescimento, solubilizadores de solo, novas estirpes, e poder nos auxiliar, então, no aumento de produção. E este fator de, digamos, interação entre o proprietário e o arrendatário vai ser um ponto importante, eu acho, de nós chegarmos a um ponto de botarmos essas outras culturas de inverno. O Roberto falou muito bem, eu acho que o trigo e as culturas de inverno vão vir, isso eu acho que está presente. Nós temos que botar uma cultura de inverno, temos que fazer 2 culturas por ano para viabilizar, eu acho, o nosso negócio. E eu vejo muito importante esse sistema soja, milho, gado, azevém, trevo, isso tudo, num futuro, vai chegar, e o arrendatário e o proprietário têm que chegar a um nível que os dois cheguem a um consenso e os dois ganhem dinheiro. Bom, então, só para continuar, então, esse debate aí, então, nós temos que perguntar, né, qual é o futuro do agro, qual é o futuro de nós como agricultores na nossa inserção do mundo, né? Hoje se fala muito, e foi falado aqui também, a questão de sustentabilidade agrícola. Como é que nós vamos nos sustentar ambientalmente e corretamente, né? Uma questão que se coloca muito para nós, que somos da lavoura de arroz irrigado, a questão da água. Como é que é essa economia de água? Como é que nós consumimos a água, né? O termo correto, né? Então, são situações importantes, porque o consumidor, lá adiante, quando vai comprar o teu produto na gôndola do supermercado, ele quer saber isso aí, ele está perguntando isso aí. Produzir o máximo por hectare, tanto de arroz quanto de carne, ou seja, qualquer produção de inverno. Eu concordo aqui com o Gross, certamente, que o trigo ele pode vir, mas a gente sabe que ele ainda não está adaptado à várzea, né? A gente tem plantações de trigo aqui na nossa região, mas em
em áreas que não são de várzea, não temos uma cultivar de trigo ainda para tal, mas acredito que sim, pode se desenvolver. Mas eu acho que, voltando aqui pelo que a Glácia conversou, sobre o pastoreio, né? Sobre o pastoreio de inverno, que eu acho que é esse também a nossa grande vocação. Essa é a nossa vocação aqui da Metade Sul, que é esse pastoreio, que é esse cultivo de trevo persa, e sim, a gente já faz lá, assim como inúmeros produtores, a gente já tem esse cultivo de trevo persa em consórcio já com o Azevém, porque o que a gente tem que trazer aqui é a realidade, né? E o trevo persa, para ele se viabilizar... Entra com pastejo, mesmo tendo o Azevém, junto com o trevo, que é uma planta de mais difícil degradação, tu tem uma planta novinha, ela está só folha, ela não está talo. A gente tem a cultura de dessecar o Azevém 30, 40 dias antes, porque é aquela cultura que veio lá do Planalto, lá das terras altas, que lá a gente não trabalha muito com a pecuária. Então, a gente tem que dessecar. Se a gente tem uma massa de 6 toneladas de Azevém, uma planta velha que não foi pastejada, claro que tu tem que dessecar 40 dias antes, senão, e tu vai ter problema na implantação, por causa que tu tem uma massa muito grande. Qual é o principal papel da massa? Guardar a umidade. Terras altas é bom, terras baixas não é bom. Então, a gente tem que entender com que planta que a gente está trabalhando para que a gente aproveite, não venha com aquela cultura que ficou lá de tempos atrás, né, que a gente copiou muito lá das terras altas, mas que aqui a gente tem um manejo diferente e se beneficiar dessa planta, né? Eu acho que, num primeiro momento, nós, arrozeiros, e nos incluo, a gente fica um pouquinho atiradito para trás dessa questão de agricultura de baixo carbono, onde a gente tem dificuldade de drenagem, de colheita, e sempre precisa ter um preparo de solo. Então, acredito que, com esses novos patamares de custo, a gente que antes ficava só naquela pegada... devemos fazer uma agricultura de baixo carbono porque é sustentável, não nos levava muito a ter grandes esforços para conseguir fazer isso. Hoje, com os patamares que a gente está de diesel, antes de eu vir para cá, eu fiquei sabendo que amanhã a gente vai ter um reajuste de mais 9% do diesel. Talvez a gente comece agora a precisar, sim, de ter uma agricultura de baixo carbono, onde a gente não tenha mais operações de revolvimento de solo. Então, essa foi uma das nossas escolhas de poder fazer essa implementação. Outra foi que o Munhoz, quando começamos no ano passado, ele me disse: Marina, a gente estava ali fora, o Rodrigo e o pai, agricultura de baixo carbono, sistematização das áreas, cobertura de inverno, ciclagem de nutrientes, aporte de massa, e a gente vai melhorar isso, melhorar as produções, mesmo vocês não tendo pastejo, porque essa é uma grande dificuldade para nós, na nossa, digo eu, meu pai e o Rodrigo, porque nós não temos nenhuma área que poderíamos deixar este gado no verão. Então, nossas áreas são todas destinadas à produção de grãos, arroz ou soja. Então, fica difícil nessa entre-safra, nessa janela, a gente ter um bom aproveitamento, um rendimento de carne, porque tu precisa comprar na alta e vender na baixa. Então, nunca fechou bem essa conta. Acho que por isso também a gente não tinha ainda entrado no sistema. Hoje a gente está viabilizando algumas outras coisas, mas a gente também tem dados de que mesmo essas coberturas não tendo pastejo, nós vamos ter ganhos nas nossas lavouras de arroz e soja. Eu só quero dizer que nós vamos, eu acho, evoluir, pessoal, para o plantio de inverno, realmente. E eu acho que não é só inverno, nós vamos evoluir para o sorgo, né? Nós vamos evoluir para o triticale, talvez, nessas outras opções. Então, isso é uma coisa que está vindo e que vai continuar. E eu vejo assim que o IRGA, na nossa região, eu como conselheiro, tenho contato com diversas regiões, e eu acho que hoje o IRGA da região de Camaquã talvez seja o melhor de todos dos NADs. Então, realmente merece o nosso aplauso, porque eu acho que a nossa comunidade em si, a gente fundou a cooperativa agora, né, dos produtores de arroz, da COPAC, Cooperativa de Cereais de Camaquã. Nós somos unidos junto ao IRGA. Então, eu acho, hoje, essa noite aqui, nós estamos buscando o futuro, e isso eu acho que é a coisa mais importante. Então,
eu quero dar o parabéns para todo mundo, para nós todos. Obrigado. Nós temos a questão hoje de uma geração que está, vamos dizer, dessa faixa de 30 anos, 30 e poucos anos, que por uma questão de saudabilidade, ela entende que não deve comer arroz, porque o arroz engorda, e não é nada disso. Então, a gente precisa começar a desmistificar isso. Por quê? Porque o futuro da indústria, o futuro da produção, ele está vinculado ao consumo. E se a gente não tiver isso, cada vez o consumo fica menor, a população, e o que preocupa? Se a população de 30 e poucos anos hoje não come, os filhos dessa geração também não vão comer. E aí a gente vai acabar terminando com o consumo de um produto que é altamente saudável. Aí a gente fala do arroz e feijão, é um biômio que funciona muito bem, que é nutritivo, tá? Dá energia, então tem uma série de coisas positivas. Então, fica só a ressalva que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante isso, para quê? Para que a gente tenha um futuro da produção e o futuro da indústria de arroz do Rio Grande do Sul. Só sobre essa questão dessa campanha de aumento do consumo, isso está sendo gestado no Instituto há bastante tempo. A gente não conseguiu implementar ela esse ano em função da vedação legal, né, da legislação eleitoral. A mídia, né, de propaganda do Instituto e todos os órgãos de Estado, o IRGA está incluído nisso, tem que ser a média dos 3 anos de gasto com publicidade. Né? Então, isso, embora a gente tenha recurso previsto orçamentariamente para fazer essa campanha, a gente, por vedação legal, e uma campanha dessa é cara, para fazer ela a nível nacional, a gente não pode realizar, porque a média dos últimos 3 anos ela bate ali em torno de R$1.750.000. Né? Então, a gente vai ter que demandar mais recursos para fazer essa campanha e ela vai ser feita no próximo ano. Ela já está sendo gestada com valores mais importantes, de acordo com uma campanha dessas é necessária a nível nacional. Eu só gostaria de colocar essa questão, porque isso também está sendo uma preocupação nossa no Instituto. Agradeço e assim fortaleço o nome do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, onde nós, produtores, nós temos que olhar com os olhos e nós temos que lutar pelo IRGA com muito mais vontade que a gente tem agora. A gente tem que realmente lutar pelo IRGA. E como o Rodrigo disse, a gente está chegando num momento crucial. E a gente, como produtor, tem que se unir para conseguir fortalecer este instituto, que é a nossa grande riqueza. Esse instituto é a riqueza do arroz do Rio Grande do Sul, é a riqueza do produtor. E o produtor tem que valorizar e se abraçar nesse instituto e valorizar tudo o que foi feito e o que tem para ser feito. Então, eu finalizo aqui, finalizo a minha fala, né, com essa grande defesa do IRGA e que todos nós, produtores, consigamos entender a grande importância que o IRGA tem. E aí, parabenizo, Marcelo, todos os NATs e todas as pessoas que trabalham no IRGA, que são pessoas absurdamente empenhadas e que eu tenho muita alegria de poder conhecer e conviver e aprender. Obrigada. Essa é a Expo Camaquã 2022. Temos muita coisa ainda pela frente. E isso aí só se encerra domingo. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado.